Livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Irmãos, Jericó era uma fortaleza do inimigo. Era um grande obstáculo para que o povo de Deus acessasse a terra prometida pelo Senhor. Era um grande obstáculo para que eles seguissem tomando posse da terra prometida. E Josué decidiu enviar 2 homens a observar aquela terra, observar, espionar a Jericó. Irmãos, muitas vezes isso é importante. Nós devemos conhecer o nosso inimigo. Um general que vai para a guerra sem conhecer o inimigo, no mínimo ele é imprudente, né? Para não dizer que é um tolo. Nós devemos conhecer o nosso inimigo. Nós sabemos quem é o nosso inimigo. Principados e potestades são espíritos enganadores, espíritos malignos. Esses são os nossos inimigos. Agora, tudo que nós devemos saber a respeito do inimigo está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única fonte segura, fiel, verdadeira, que traz informações a respeito do inimigo. O Senhor Jesus falou sobre o inimigo, falou sobre as estratégias deles, que ele sai, anda por lugares áridos, depois volta com reforço, com mais 7. Falou muito a respeito do inimigo. Tudo que você precisa saber a respeito do inimigo está na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Por isso eu digo, tome cuidado. Toda vez que surgir aí um modismo a respeito do inimigo, livros a respeito do inimigo, divina revelação do inferno, esse tipo de coisa. O que você precisa saber a respeito do inferno e sobre o inimigo está na palavra de Deus. Porque muitas vezes o inimigo que é ardiloso, que é enganador, ele mesmo é o autor de certos livros para trazer enganos às pessoas. Não perca muito tempo com eles. Cala-te e sai, e as informações necessárias estão na palavra de Deus. Não fica procurando aí. Uma vez me perguntaram a respeito, onde tem bibliografia, informações a respeito do inimigo? Na palavra de Deus. Qualquer outra fonte é suspeita. Qualquer outra fonte não é confiável. A única fonte confiável é a palavra do Senhor. Nós estamos numa guerra. Precisamos conhecer o nosso inimigo. Aqui Josué mandou 2 espias para conhecer, avaliar a situação do inimigo. E veja a conclusão que eles chegaram, aqui no versículo 23 e 24. Josué 2, 23 e 24. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados, desfalecidos, com medo diante de nós. Os espias voltaram com apenas uma conclusão: os moradores de Jericó estão com medo de nós. Eles sabem que nós chegamos, que estamos próximos, eles estão com medo de nós, e é certo que Deus nos deu essa terra. Deus nos dará vitória sobre essa terra. Essa foi a conclusão. Uma conclusão que eles poderiam ter se perguntassem a Deus. Se orassem clamando, perguntando ao Senhor, o Senhor responderia. Como respondeu? Nós vamos verificar isso. Que Ele tinha dado aquela terra nas mãos do seu povo. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas totalmente desnecessárias, né? E nós devemos saber
que são coisas desnecessárias, evitar de fazê-las. Porque muitas vezes nós complicamos aquilo que é simples. Ao invés de perguntar a Deus e ouvir a resposta de Deus através da pregação, porque nós falamos com Deus através da oração e ouvimos ao Senhor através da pregação, ficamos inventando um monte de coisas, imaginando um monte de coisas que muitas vezes são inverídicas e nos levam para um caminho errado. Aqui eles vieram com informações que teriam se consultassem ao Senhor. Então nós precisamos consultar, ouvir mais pregações, porque Deus fala conosco através da pregação. Não complique, irmão. Pergunte e ouça a Deus. Muitas vezes Deus vai te dirigir, vai te direcionar para que você tome algumas atitudes, faça algumas coisas, mas pergunte a Deus e venha ouvir a resposta do Senhor através da pregação. Porque Deus, Ele nos fala através da pregação. O pastor é apenas um alto-falante, um mensageiro, né? Faz muito se não atrapalhar, né? A mensagem tem que ser divinamente inspirada, a resposta de Deus. E veja aqui como é que eles prevaleceram sobre Jericó. Josué, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha o que o Senhor diz a Josué aqui. Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Está vendo? Deus está dizendo aquilo que eles queriam saber quando enviaram os espias. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele tem propósito em tudo. E Ele continua aqui dando a estratégia para Josué prevalecer, vencer, derrubar Jericó. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Oh, glória a Deus! Deus deu toda a direção, todos os detalhes, tudo mastigado. Era só obedecer e vencer, derrubar Jericó. Deus disse a Josué que tinha lhe dado o inimigo nas suas mãos, e Deus lhe dá toda a estratégia para derrubar e derrotar Jericó. Ou seja, voltemos a refletir sobre o envio dos espias. A informação dos espias, em função dessa estratégia do Senhor, foi desnecessária. Mas foi desnecessária para derrotar a Jericó. Não precisaria. Deus estava revelando, te dou o inimigo na sua mão, e olha a estratégia, tem que fazer assim, assim, assim. Ou seja, para derrotar Jericó, o envio dos espias era desnecessário. Então por que Josué foi tocado para enviar os espias? Por que Deus permitiu que os espias fossem enviados? Porque Deus sempre tem vários propósitos. Deus tinha 2 grandes propósitos naquela situação. O primeiro propósito é evidente, é claro, destruir Jericó, que era um obstáculo ao povo de Deus para acessar a terra prometida. Todo o obstáculo colocado pelo inimigo para a nossa salvação, Deus nos dará estratégias para que nós possamos removê-los, todos. Porque o propósito maior de Deus para as nossas vidas é a salvação, é o acesso à terra prometida, a Canaã celestial. E todo obstáculo que o inimigo colocar, Deus vai nos dar estratégias para removê-los. E nós temos que estar atento a isso. Então entendam, o primeiro propósito
era derrubar, destruir Jericó. E qual o segundo propósito? Examinai as Escrituras, é o que diz a palavra. E nós vamos examinar as Escrituras. Volte um pouquinho, Josué capítulo 2, versículo 1. Josué 2, 1. E Deus vai nos mostrar o segundo grande propósito. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a nossa terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Irmãos, o versículo 6 diz: porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. O rei de Jericó, ele soube dos espias e enviou homens para matá-los. Mas Raabe, uma prostituta, talvez sem muito entendimento, mentiu para preservar, guardar, livrar 2 homens de Deus. Raabe, prostituta, diz o texto, serviu a Deus, dando livramento a 2 homens de Deus. Por que ela fez isso? Não era o povo dela. Até então não era o povo dela. E o rei de Jericó, onde ela habitava, estava inquirindo, queria que ela denunciasse. Por que ela fez isso? Porque algumas pessoas que não servem a Deus ainda nos ajudam. Muitas vezes Deus vai colocar um ímpio para nos ajudar. Lembra do caso do Naamã? A palavra de Deus diz que Deus dera livramento aos sírios através de Naamã. Deus usou Naamã mesmo sendo o ímpio, não sendo do povo de Deus. Essas pessoas acabam servindo a Deus, mesmo não sendo povo de Deus. Por quê? Porque eles ouviram falar do nosso Deus. Veja aqui, Josué 2:9, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre vós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Eu sei que povo que vocês são, ela está dizendo aqui. Porque temos ouvido que o Senhor cercou as águas do mar vermelho diante de vós. Nós ouvimos história do seu Deus. Quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. E segue o texto: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh, glória a Deus! Raabe sabia que Deus tinha dado aquela terra ao seu povo, porque Deus revelou. Ela se informou. Ela ouviu falar das maravilhas que o Senhor fez. E ela traz uma confissão aqui, que todos nós devemos fazer constantemente. O Senhor vosso Deus
é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então ela reconhecia que Deus era Deus, que só o Senhor é Deus no céu e na terra e em todo o universo. Que todos confessem isso. Raabe, ela cria em Deus. Por isso ela ajudou os homens de Deus. Por isso Deus justamente enviou os espias a ir na casa dela. Por que o Senhor não enviou os 12 espias numa outra casa qualquer? Enviou justo na casa de uma prostituta. Por que Deus fez isso? Por que Deus faz essas coisas? Por que Deus usou Naamã e usou uma série de ímpios? Deus podia ter mandado numa casa de alguém qualquer que não tivesse a fama de pecadora. Irmãos, não há coincidência com Deus. Com Deus há preparação, irmãos. Preparação. Veja aqui no versículo 12, Josué 2:12. Agora, pois, olha o que pede aqui. Jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens, os espias, responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer. Se não denunciardes esse nosso negócio, será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Raabe intercedeu por ela e pela sua família, dizendo: eu fiz um bem para vocês. E eu quero que vocês façam um bem para mim e para minha família. Porque eu tenho certeza que vocês vão entrar nessa terra e vão derrotar o rei de Jericó. Então preserve-me, preserve a minha família. Sabe a mulher? Porque ela sabia que ninguém podia resistir ao poder de Deus, à direção de Deus, o povo de Deus. Você que tem servido a Deus, clame por livramento, seu e da sua família. Os espias garantiram o livramento dela, pelo livramento deles. Você nos livrou do rei de Jericó, da morte pela mão do rei de Jericó. Nós, quando entrarmos aqui, vamos livrar você e a sua família. Os que servem a Deus são servidos por Deus. Aos que me honram, honrarei, diz o Senhor. Sirva a Deus, honre a Deus, porque no momento certo, Deus vai te servir, Deus vai te honrar. Como fez com essa mulher, tida como pecadora. Veja o que aconteceu aqui, Josué capítulo 6, versículo 16. Diz assim: e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema, maldição ao Senhor. Ela, tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Pula para o versículo 22. Josué 6, 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tira de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tens jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também
todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Oh, glória a Deus. Vocês vejam que Josué fez questão de enfatizar. Ele falou, tudo nessa cidade está amaldiçoado. Né? Teve lá depois o Acã que não obedeceu, pegou, você já sabe a história. Exceção feita a prostituta Raabe. Ainda falou 2 vezes prostituta. Ou a pecadora Raabe. E todos os que com ela estão, porque ela serviu ao Senhor, dando livramento aos espias do Senhor. Josué enfatiza, diz aqui, vai à casa da mulher prostituta, tira ela e sua família de lá. Josué, ele fez questão de enfatizar como se fosse um grande objetivo de Deus. E o era. Josué entendeu que Deus tinha 2 grandes propósitos em Jericó. Primeiro era destruir o obstáculo. Primeiro era destruir aquilo que estava se opondo à caminhada do povo de Deus à terra prometida. Para isso, não precisaria dos espias. Porque Deus deu uma direção, deu uma estratégia que foi desnecessário envio dos espias. Mas o segundo propósito de Deus era dar livramento a Raabe, a prostituta e sua família, que criam em Deus, serviram em Deus, guardando os homens de Deus, né? Os espias que foram enviados à casa dela. Veja como Deus faz. Deus, quando mandou Elias, que estava morrendo de fome, para ser suprido, mandou que ele fosse na casa de uma viúva que estava morrendo de fome. Não mandou na casa de alguém abastado, alguém rico. Aqui mandou os espias na casa de uma conhecida prostituta chamada Raabe. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Nós já falamos que Deus faz um terremoto para converter um carcereiro e a sua família. O terremoto não foi para levar Paulo e Silas da prisão, porque eles seriam libertos no dia seguinte de qualquer jeito. O terremoto foi para que se convertesse um carcereiro e sua família. E Deus aqui moveu o seu exército para salvar uma prostituta. Esse é o nosso Deus. Salvar uma prostituta e a sua família. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Analisando o texto, eu não entendia para que os espias, foi totalmente desnecessário. Porque Deus deu direção, detalhe por detalhe, para derrubar Jericó. Não precisava da informação dos espias, não precisava, foi inútil. Para derrotar e derrubar Jericó não precisava. Mas para resgatar uma prostituta e a sua família era necessário. Por isso Deus mandou, através da boca de Josué, e eles foram direto para a casa dela. Tantas casas em Jericó, justo na casa dela. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Deus tinha um plano abençoado, maravilhoso, para uma prostituta. Josué 6,25 diz: assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E vejam aqui, irmãos, que coisa linda. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. O principal é que Raabe habitou com o povo de Deus. Ou seja, se converteu. Oh, glória a Deus. O diabo faz pessoas se prostituírem, mas Deus livra, resgata, converte e abençoa. Deus é maravilhoso, irmãos. Sabe por que Deus fez tudo isso? Por causa do seu plano perfeito.
O plano de Deus é tão maravilhoso que Raabe faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Raabe, a prostituta. Pode pegar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo. Você vai ver que, versículo 5, que lá na genealogia do Senhor Jesus está lá Raabe. Ela foi mãe de Boaz. Quem foi Boaz? Marido de Ruth. Ela foi não sei se o termo está certo, mas ela foi a trisavó do rei Davi, a prostituta Raabe. Tudo fazendo parte do plano de Deus. Ou seja, ela foi avó da avó do rei Davi. Glória a Deus. Tudo medido, detalhado, preparado por Deus. Entendam. Confie nos propósitos de Deus para a sua vida. Em função dos propósitos de Deus para as nossas vidas, Ele nos dá livramento. Ele não vai ver a sua ficha. Se é ficha de criminoso, se é ficha de bandido, ficha de prostituta. Ele converte e faz cumprir o seu plano. Irmão, Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Ele vai nos resgatar como nos resgatou. Vai nos abençoar, como abençoou a Raabe. Veja, irmãos, só uma pessoa subsistiu em Jericó, só uma. O que ela tinha de especial? O que ela tinha de especial? Pelo contrário, ela tinha até de descrédito. Era tida como pecadora, prostituta. E Deus deu livramento a uma pessoa em Jericó, que era prostituta. Porque ela serviu a Deus. Guardando, protegendo, dando livramento a homens de Deus. Sirva a Deus, irmão. Ele vai te livrar, irmão. Pode Jericó ser destruída, mas você vai ser preservado. Pode haver um terremoto, um tsunami em São Paulo. Terremoto pode ser possível, tsunami não. Mas você vai ser preservado. Porque o plano de Deus vai se cumprir sobre a sua vida, irmão. Porque você tem servido a Deus. Sirva a Deus, irmão. Os que servem a Deus são servidos por Deus. Os que me honram, honrarei, diz o Senhor. Veja, irmãos, só uma pessoa não morreu em Jericó. Só uma. Uma prostituta que serviu a Deus. Não importa a ficha dela, ela serviu a Deus. Falam tanto que Naamã é soberbo, mas ele serviu a Deus. No começo do texto de Naamã diz: Deus deu livramento aos sírios através de Naamã. Ele serviu a Deus, foi usado por Deus. Por isso que Deus preparou um plano maravilhoso para curar Naamã. Entendam, o nosso Deus está atento ao nosso serviço a Deus, aos homens de Deus, à palavra de Deus. E Ele vai nos resgatar, vai nos abençoar, como fez com a Raabe, né? Avó da avó do rei Davi, que fez parte da árvore genealógica do Senhor Jesus em corpo, é claro. Deus é maravilhoso. E Ele vai dar livramento a nós. Amém, povo de Deus? Fiquemos em pé, vamos orar.